Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neuropedia Podcast, um episódio idealizado pela equipe ProNeuro, de Neurologia de Ribeirão Preto, para te deixar atualizado em dia sobre os mais diversos temas da neurologia de forma prática e direta ao ponto. Eu sou Joyce Yamamoto e hoje eu estou aqui com o Dr. Trajano Aguiar. Ele é neurologista, especialista em doenças neuromusculares e neuroimunologia pela USP de Ribeirão Preto. Atualmente, ele está como médico assistente da unidade de emergência e como médico assistente do ambulatório de demências vasculares. Seja muito bem-vindo, Trajano. Obrigado, Joyce. E finalmente com a camisa diferente, né? No episódio anterior passamos uns 3 ou 4, né? Com a mesma camisa. Mas é porque foi no mesmo dia, não foram dias diferentes não, tá? Só para deixar claro. E me responde uma pergunta aqui só para descontrair. Eu, como médica especialista em distúrbio do movimento, quero saber. Qual que bate o tremor mais forte? A Ritalina ou Venvance? Pela sua experiência pessoal de estudo de caso de vida real. Venvance, com certeza. Mas esse não é o tema do podcast de hoje. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre ADEM, encefalomielite disseminada aguda, com foco no adulto. É um espectro mais agudo, né, emergencial das doenças desmielinizantes. E contigo eu vou direto ao ponto ali mesmo. A gente vai tentar fazer um bate-bola jogo rápido. Eu acho que a gente não vai ser bem sucedido porque os dois são prolixos. Combinado? Combinado. Mas eu acho que é um tema interessante da gente começar, principalmente porque a dengue tá voltando, né? Uhum. Tá tendo um surto de dengue. E a gente, principalmente que trabalha em hospital terciário, boa parte acho que da audiência também, de residente e tudo mais, acaba vendo muito caso de ADEM em adulto, igual a gente tá vendo, aumentar agora nas unidades de emergência, igual a gente tem casos internados e tudo mais. Acho que é um tema importante, né? Beleza. Talvez seja meio sazonal, assim, né? De vez em quando a gente tem que voltar a falar. Beleza. Traje, pra gente esquentar, assim, me fala o conceito de ADEM, porque para mim vai ser realmente bem, me ensina como fazer. ADEM é um acrônimo para encefalomielite disseminada aguda. Uhum. Ela faz parte do grupo das doenças desmielinizantes e ela tem uma característica peculiar, porque ela é uma síndrome clínica, né, onde ela pode ser idiopática, vamos dizer assim, pós-infecciosa, sem nenhum marcador específico, que acontece aguda, depois nunca mais vai recorrer, ou ela pode fazer parte de uma síndrome, de uma doença maior, mais complexa, que pode recorrer e que muitas das vezes pode apresentar manifestações clínicas não necessariamente que vão vir agudas, que vão se acrescentar ao longo do tempo e abrir o leque para o diagnóstico diferencial. Então, no primeiro momento, o ADEM é uma síndrome clínica. Uhum. Não vou dizer que é uma síndrome clínica inespecífica, mas vamos dizer assim, é um termo clínico radiológico para abraçar alguns possíveis diagnósticos diferenciais. Uhum. A maioria deles, né, são doenças pós-infecciosas. Então, a pessoa tem um quadro infeccioso, inespecífico, pode ser uma gastroenterite, uma infecção de vias aéreas superiores, ou às vezes até um estímulo autoimune, por exemplo, uma vacinação. Antigamente era muito mais comum, porque usavam substratos de tecido neuronal para fazer mais imunogênico, né? Para o sistema nervoso central, e acabava culminando mais frequentemente no ADEM. Hoje em dia isso é mais raro. Mas assim, para resumir, só para deixar mais claro, porque, por exemplo, o Guillain-Barré é mais comum, né? A gente tem mais contato. O ADEM é mais raro. O ADEM é como se fosse um Guillain-Barré do sistema nervoso central. Nossa, foi polêmico agora. Mas assim, só para um cara crachar, para eu pensar em ADEM, eu tenho que lembrar de perguntar sobre histórico de infecção recente e eu tenho que lembrar de perguntar de histórico de vacinação recente. Sim, são dois pontos que eu não posso esquecer. Não necessariamente, não é obrigatório você ter esse gatilho, tá? A maioria vai ter, isso varia nas séries em torno de 70%, dependendo da série de 50%, vai ter um gatilho claro. Esse gatilho aí, geralmente é associado ao ADEM quando ele acontece dentro de 60 dias, em média. Ah, então tem um tempo ali de... E uma coisa interessante até na definição que é importante a gente comentar, é que ele é uma síndrome aguda.
certo? Uhum. Então, as definições clássicas colocam uma margem de tempo onde a pessoa pode progredir. Lembra que eu falei que parece o Guillain-Barré que o Guillain-Barré geralmente evolui em 4 semanas? Uhum. O Adem, ele tem esse tempo para 3 meses. Entendi. Mais ou menos. 3 meses é meio subagudo pra mim, não? Mas pro Adem é agudo. Mas esses 3 meses, ele não é uma média de tempo baseado em plausibilidade biológica ou em conhecimento fisiopatológico, em nada. É um marco meio que, assim, vamos dizer assim, é um marco de tempo que foi colocado, mas não tem uma explicação biológica muito para ele, não. Eu tenho uma duvidazinha aqui. A gente falou de pós-infeccioso. Tem algumas infecções que eu tenho que pensar que são mais associadas ou não? Assim, não, é bem generalizado. É bem geral, bem generalizado, assim. Tem descrição de infecção por micoplasma, desde bactéria, vírus, das mais diferentes tipos de reação de vacina. Hoje em dia, principalmente aqui em Ribeirão, a gente tem visto esses ADENs muito associados, não tenho margem estatística para te falar isso, né? Mas a gente, até os próprios trabalhos com dengue, que colocam manifestações pós-dengue, levantam a possibilidade do ADEN, e a gente vê isso na prática, assim, os nossos ADENs aqui, eles às vezes têm esse caráter meio sazonal, e a gente observa que talvez tenha uma relação até com a sazonalidade da dengue mesmo, entendeu? Diz muito associado, porque vê muito na prática de vocês, né? Exato. Isso. Eu não posso falar que é o mais frequente, né? Não tenho dado estatístico, mas de maneira geral é inespecífico. Assim, não tem um agente que é igual, por exemplo, no Guillain-Barré, que, por exemplo, o Campylobacter jejuni, né? Que é aquele clássico, apesar de poder ter outros também, né? Eu entendo que síndrome desmielinizante, para mim, é um mar aberto. Certo. No caso, quando você fala isso, para mim fica, assim, várias coisas me vêm à mente, né? Pro ADEN, o que eu tenho que pensar, assim, de clínica e radiologia, né? Qual que é o quadro clínico para mim, para me facilitar? Certo. Então, assim, até na definição, assim, que era uma coisa que eu poderia ter comentado, porque deixei até para comentar na parte de clínica, de manifestação clínica, porque a manifestação clínica faz parte um pouco da definição, por ser uma síndrome clínico-radiológica, né? Então, geralmente vai ser, por se tratar de uma síndrome desmielinizante, né? Onde multifocal, né? Múltiplas lesões, que acontece nesse contexto agudo, a síndrome clássica do ADEN, né, que é descrito principalmente em criança, ela quase que obrigatoriamente nos critérios tem que ter encefalopatia, então alteração do nível de consciência, irritabilidade, tem que ter esse componente de encefalopatia, e déficits neurológicos focais dos mais diversos. Exato. Né? Geralmente acometendo vias longas, então liberação piramidal, fraqueza de origem piramidal, sintomas sensitivos dos mais diversos, né? Aí vai depender muito da topografia do acometimento. Uma coisa que chama atenção para o ADEN, até porque em crianças a gente costuma ver que esclerose múltipla às vezes pode abrir muito agressivo, né? E às vezes a gente fica na dúvida para diferenciar ADEN de esclerose múltipla. Fenotipicamente, às vezes a gente não consegue fazer essa diferenciação. No ADEN, às vezes você tem encefalopatia, né? Na esclerose múltipla você não costuma ver tanto isso. E no ADEN, às vezes você tem muito déficit cortical. Então aquele cara que vai ficar afásico, que vai ter crise. Você não costuma ver crise convulsiva na esclerose múltipla, entendeu? Não que isso seja assim, teve crise, vai ser um ADEN. Não, é assim, uma pista, né? É uma pista, do ponto de vista clínico. Depois existem... No MOG pode ter, né? Achado mais cortical, né? Pode, tem encefalite pelo MOG. Inclusive o MOG... o ADEN pode ser uma representação, né? Um fenótipo do MOG, igual a gente conversou da vez passada. No outro episódio. Né? Exato. E, assim, no adulto, uma coisa interessante, tem algumas séries de casos, só fazendo uma observação, porque a maioria é em criança, né? Então a gente nosso conhecimento é basicamente baseado no que a gente tem de descrição em criança. Mas no adulto, a gente tem séries de casos colocando a encefalopatia talvez que é um critério praticamente obrigatório na criança, como uma coisa meio que talvez não aconteça no adulto com tanta frequência. Mais déficits multifocais. Mais déficits multifocais, que evoluem muito agudo, que tem um intervalo ali que para de progredir em 3 meses, em média. E que pode ter manifestação sistêmica também, tá? Uma outra coisa que ajuda no ADEN. Então, aquele paciente que pode, às vezes, ter febre, cefaleia,
entendeu? Tem descrição até de meningismo. Lembrando, uma meningoencefalite que abriria diagnóstico Exato. diferencial para Na parte de abordagem, a gente pode até discutir um pouco essa abordagem inicial desses diagnósticos diferenciais que muitas vezes a gente acredita que é um ADEM, mas a gente acaba tendo que cobrir tudo para depois que a gente afunilar o diagnóstico e começar a tratar mais específico, né? Só terminando o fenótipo, e tem descrições atuais, não é tão atual assim, mas um pouco mais atuais do que as simples síndromes desmelinizantes. Atual da nossa época, gente nova. Um pouco antes da gente ainda. Que são o que a gente chama de CCPD, né? Que são síndromes de desmelinização combinada, sistema nervoso central e periférico. Então, existem apresentações de ADEM pós-infecciosas que cursam com radiculite junto, entendeu? Com captação de contraste em raiz, com alteração na condução da eletroneurografia, e são casos, às vezes, um pouco mais graves. A gente não tem um marcador muito claro para fazer essa diferenciação, né? E é mais comum a gente ver CCPD em doenças crônicas, só que também existe esse fenótipo no ADEM. Eu nem sabia. É uma novidade para mim. Tem. E assim, por exemplo, como é muito inespecífico o fenótipo de déficits multifocais, às vezes no adulto não vem com encefalopatia. Eu posso falar que é mais uma síndrome radiológica, assim, que a gente determina pela ressonância do que pela clínica em si? Eu não vou dizer que pode, porque você precisa da... Ou é uma combinação? É uma combinação. Porque, por exemplo, você faz uma ressonância num paciente que está cheio de lesão. Lógico que tem umas características que vão chamar mais atenção para um ADEM ou para uma esclerose múltipla, para o diagnóstico diferencial na imagem. Só que a manifestação clínica aguda, né, a evolução, a progressão, às vezes linear dentro desse período, faz parte da definição da síndrome em si. Então, não é que é uma síndrome mais radiológica, é a combinação das duas ferramentas que a gente tem, do exame físico, a anamnese, com o exame de imagem. Entendi. Entendeu? E o exame de imagem ele também tem suas características específicas que vão chamar a atenção para esse diagnóstico, né? Por exemplo, porque lesão desmelinizante, igual você falou, é uma coisa muito ampla, aberto, né? Então, no ADEM, você vai ver lesões, uma carga lesional maior. Geralmente, você vai ter uma combinação de lesões mais profundas, às vezes até acometendo substância cinzenta, profunda, por exemplo, tálamo. Geralmente, você tem lesão bilateral no tálamo, somente em criança, em paciente mais novo. E lesões mais hemisféricas de substância branca. E essas lesões, elas são mal definidas, em média, elas são muito edematosas e não cursam com lógico que pode cursar numa minoria dos casos, mas de maneira clássica, com os black holes, sabe? É aquele paciente que você trata e ele enxuga a lesão, muitas das vezes some tudo. Tem trabalho assim que a maioria dos pacientes desaparece praticamente por completo as lesões em 18 meses. Na prática, a gente vê que às vezes desaparece até com... assim, primeira imagem que a gente faz de controle pós 3 meses, às vezes você já não acha mais nada, você fica até impressionado, aquela ressonância toda tomada, às vezes desaparece tudo, fica um pouco pequenas lesões residuais, sabe? Tem captação de contraste? Tem captação de contraste, o mais comum é que as lesões, isso é até um ponto interessante que você citou, é que a captação de contraste, as lesões, geralmente elas são da mesma idade. Então, quando tem captação de contraste, às vezes você vê uma captação de contraste às vezes mais difusa, mais homogênea entre as lesões, entendeu? Ou então não ter captação de contraste e isso ser uma coisa distribuída ao longo das lesões, né? As lesões todas não têm captação de contraste. Quando você tem lesões em múltiplos diferentes idades ali, né? Isso é uma coisa que pode sugerir até esclerose múltipla. A cronologia dos surtos, exato, assim, né? Lesões com... você olha a imagem... Idades diferentes. Você tem lesão que está captando, lesão que não está e tal. Isso pode sugerir até mais esclerose múltipla. Mas não obrigatoriamente, tá? Você pode ter lesão em diferentes idades no MOG, mas geralmente dentro dessa margem de 3 meses que a gente colocou. Tá. Agora, facilita a minha vida. Tô com um paciente adulto, com uma clínica, uma encefalopatia com déficits multifocais, via ressonância, suspeitei de ADEM. Me fala o passo a passo, o que eu tenho que fazer de investigação, quais exames solicitar, se tem um biomarcador, se tem algum exame que eu não posso deixar de solicitar, me fala o passo a passo certinho da propedêutica. Assim, a gente pega um paciente, como é que ele vai se apresentar, né?
Vai ser aquele paciente que geralmente vai ter uma alteração de consciência, vai vir com déficits neurológicos focais e vai ter um pródromo infeccioso. Até que se prove o contrário, principalmente se ele tiver o comemorativo sistêmico, do tipo febre, enfim, a gente tem que pensar na possibilidade de ser uma meningoencefalite até infecciosa. Mais comum, né? A gente É o tem mais que ir comum. pela epidemiologia. Exato, não vai pensar, MOG é uma doença rara, então a gente tem que pensar no mais comum. Como a realidade dos serviços, né, geralmente tem uma dificuldade de fazer ressonância de cara, e as doenças desmelinizantes, elas, até que se prove o contrário, né, ou no início, né, você não vai ter uma alteração muito evidente na tomografia, né, então inicialmente a gente vai receber esse paciente, fazer a estabilização clínica, obviamente, fazer um exame de imagem, né, inicial, que provavelmente vai dar normal, a tomografia, e coletar um líquor dele. Nesse primeiro ponto, o líquor ele pode vir muito diverso no ADEM. Ele pode vir com pleocitose, com proteína um pouquinho aumentada, geralmente uma pleocitose maior do que 100, predomínio linfocítico, ou ele pode vir até normal. Então não tem uma assinatura, o líquor do ADEM não tem uma assinatura. Não tem uma assinatura. Ele vindo com uma pleocitose, né, ou às vezes a gente pega um quadro muito inicial que às vezes está normal, o que eu geralmente faço eu começaria um tratamento mais amplo, né, com antibiótico, ali, exato. Né? A gente vai tentar triar até o antibiótico de acordo com a nossa epidemiologia mais frequente, idade, né? Comorbidade, onde exato. veio. Eu também geralmente adiciono a aciclovir junto, né? E já coleto esses materiais e tipo de líquor de sangue, né, para rodar as sorologias dos nossos diagnósticos diferenciais infecciosos. Mantenho esse tratamento, a gente pede a ressonância, né, e a ressonância vai ajudar a gente a guiar. Mas até a gente ter esse norte, eu mantenho esse tratamento, até vir as culturas negativas, os PCRs negativos, a ressonância com lesões multifocais mostrando desmelinização, aí a gente vai descalonando o nosso tratamento inicial e começando um tratamento novo que geralmente vai ser com corticoide em dose alta. Tá, mas por exemplo, coletei o líquor, investiguei etiologia infecciosa, excluí, veio tudo negativo os PCRs e as culturas, aí você pega aquele que você armazenou e você já vai dosar, por exemplo, bandas, índice, anticopolina 4, você já vai anti-MOG, você já dosa assim, você já é ansioso e já pede tudo? Não, então, depois que eu defino a síndrome clínica, né? Com a ressonância em mãos. Se você tem um quadro clínico sugestivo, uma ressonância sugestiva de ADEM, você já pede depois que você excluiu as causas infecciosas? Sim, aí já peço, é importante a gente pedir principalmente o MOG. Existe descrição de associada à anticopolina 4, né, quase mais dramáticos, mas num quadro clínico típico de ADEM, eu costumo já pedir, né, depois que a gente define que é um ADEM, peço o anti-MOG no sangue, né? Igual a gente conversou. Mas eu deixo armazenado o sangue e líquor por conta do que a gente ainda não conseguiu fechar um diagnóstico, né? Às vezes ainda está na dúvida diagnóstica, a gente não sabe como é que vai ser a apresentação clínica posterior, e ter o material do paciente ainda virgem de tratamento é importante, por mais que a gente não use no primeiro momento. Então eu doso sempre, em todos os casos, o MOG no sangue. Entendi. Então, só para lembrar, gente, a gente tem um episódio sobre diagnóstico, qual que é o passo a passo da visão do especialista no MOGAD. O Trajano comentou, assim, eu aprendi com esse episódio, né, que o ELISA não é um método fidedigno, a gente tem que usar o CBA e a gente tem que sempre avaliar os títulos e correlacionar com a clínica para a gente ver o valor preditivo positivo desse teste. Aprendi, né? Estamos aprendendo, né? A gente também. Então tá, beleza. Então eu entendi uma coisa, vou ver se eu tô errada. ADEM seria um diagnóstico de exclusão? É um diagnóstico de exclusão, exatamente. Até pelo fato da gente, né, ter uma apresentação clínica muito ampla, com uma variação fenotípica muito ampla entre criança, adulto, poder ter sinais sistêmicos de doenças potencialmente fatais e com tratamento, primeiro eu tenho que pensar no mais comum, para depois que eu excluir o mais comum, a gente tratar o ADEM. Tá. Existem outras formas de ADEM, às vezes, que vão abrir
com muita alteração, que vai vir até na alterações na tomografia, igual a gente falou que a maioria não vai vir, por exemplo, as variantes hemorrágicas, né? Geralmente são quadros fulminantes, a tomografia vai vir alteração, só que você não vai conseguir fechar o diagnóstico olhando uma tomografia. Você precisa da ressonância. Você precisa da ressonância, faz parte da definição da síndrome clínica para você tomar uma conduta. Você não vai pegar um paciente que tem um quadro que você não consegue afastar a possibilidade de uma meningite, uma encefalite, e só porque às vezes tem um déficit focal e um pródromo infeccioso, mas você não tem a síndrome clínica definida e já começar corticoide, entendeu? Às vezes você vai atrapalhar mais do que ajudar. Beleza. Você comentou para mim sobre meningoencefalite infecciosa. Então, isso é um diagnóstico diferencial. Me dê mais diagnósticos diferenciais para que eu possa raciocinar diante de um quadro de Aden, né? Lembrando que menos que 3 é ignorância e mais que 3 é insegurança. Tá. Isso é verdade. Tô brincando, me fala mais que 3, por favor. O principal, eu acho que a gente tem que definir, que é o mais urgente, são os quadros infecciosos. Tá. Principalmente encefalite viral, né? Então, herpes, por isso que eu já coloco empiricamente, assim, a morbidade do nosso tratamento, ela é muito baixa em relação ao que ele pode trazer de benefício pra gente. Então, eu sempre, nesses casos, até a definição sindrômica bem clara, aciclovir, e antibiótico para praticamente todos os pacientes até a gente definir isso. Então, a encefalite é o principal diagnóstico diferencial, encefalite infecciosa. Tá. Outras doenças infecciosas, do tipo... às vezes, outras doenças, elas às vezes vão dar uma dica, sabe? O principal, acho que, diagnóstico diferencial que você vai ter muita dificuldade em fazer é com esclerose múltipla, abrindo ali. Em muitos casos, você não vai conseguir fazer esse diagnóstico diferencial, e esse diagnóstico diferencial vai vir com o tempo. Às vezes, abre um quadro que parece Aden, depois esse quadro dá uma esfriada, e aí começa a vir déficits. Outras lesões. Abre uma neurite óptica em algum momento isolada, um déficit neurológico focal isolado, passando de 3 meses, né? E lembrando que o Aden pode continuar sendo Aden se recorrer mais uma vez, né? Você pode recorrer mais uma vez, né? Só uma questão. Ele tende raro. a ser monofásico, é uma doença mas... com definição monofásica, mas que raramente pode recorrer uma vez. Quando isso acontece, entrando ainda num outro diagnóstico diferencial, né? A gente tem que pensar no Aden associado ao MOG. Então, assim, MOG a gente sempre dosa para praticamente todos os Adens, mas aquele Aden que às vezes não foi investigado previamente, que acontece, e que está recorrendo, pensar em MOG. Tá. Aí, assim, outros diagnósticos diferenciais menos comuns, né? Que seria de leucopatia, né? Ali na ressonância. Às vezes vai ter algum outro sinal aí que vai te chamar a atenção. Por exemplo, eu fiz um paciente que chegou com uma dor de cabeça muito intensa, como se fosse fechando até critério para enxaqueca, mas com déficit neurológico focal, que às vezes pode ser até aura mesmo, muito vômito, encefalopata, e que tem história de déficits neurológicos focais prévios, você faz uma ressonância cheio de lesão de substância branca. Às vezes isso pode ser um fenótipo que a gente chama de coma cadazil, né? Você tem um paciente que às vezes é indistinguível de Aden, mas que tem múltiplas lesões que vão abrindo, mas ele tem comemorativos sistêmicos, ele abre uma hepatosplenomegalia, às vezes ele faz linfonodomegalia, ele pode ser uma ativação macrofágica. E existem ativações macrofágicas, síndrome de linfohistiocytose, né? Que são hereditárias, inclusive. Entendi. E a pessoa fica recorrendo quadros de Aden. Então esse quadro de Aden que recorre, principalmente se a pessoa tem uma história familiar, se tem casamento consanguíneo, porque aí são vários genes que podem estar relacionados, tem que pensar. Por último, tem um outro, por exemplo, algumas formas de leucodistrofia mais raras, né? Por exemplo, a do DARCI1, que é a leucodistrofia com envolvimento de tronco e medula espinhal com lactato aumentado. Nem sei o que é isso. É uma doença rara aí. Ela geralmente vem com um quadro lento, progressivo e tal, mas ela pode vir em crise e ser idêntica a um Aden, entendeu? Então, pensar nesse diagnóstico diferencial não é só porque parece uma doença adquirida, ver a história familiar, entendeu? Ver outros acometimentos sistêmicos. Outras pistas, né? Exato. Por exemplo, um cara muito imunossuprimido, pensar em LEMP é uma possibilidade? É uma possibilidade. Muitas das vezes... então, aí vai ter esse red flag. O cara vai ser imunossuprimido. Será que o Aden vai dar num cara que tá muito imunossuprimido? Às vezes a pessoa abre
um quadro que parece, vai ter múltiplas lesões desmielinizantes, às vezes ele tá fazendo uma reconstituição imune, aí faz uma síndrome muito exuberante, entendeu? Então com certeza, um diagnóstico diferencial. Na LEMP, às vezes, você vai ter como diferença, às vezes, um hipossinal no SWI na periferia, que é uma coisa que você não vê no ADEM, entendeu? Que é uma coisa para você direcionar o diagnóstico. Radiológica. E vamos finalizar com o tratamento. Certo. Me fala como que eu faço o tratamento desse paciente com ADEM. ADEM, doença aguda, monofásica, defini que é ADEM, né? Descalonei meus antibióticos. O tratamento é basicamente pulso com solumedrol, com corticoide. A gente, no adulto, né? A gente faz 1 grama por dia, né? Por 5 dias. E geralmente eles respondem muito bem. Assim, por exemplo, fez 5 dias, ele vai evoluindo rápido de melhor ou tem uma latênciazinha? Depende de cada caso, mas geralmente eles evoluem bem rápido. Bem rápido. Assim. Você já vê que eles evoluem rápido. Déficits focais isso inclusive é uma característica do ADEM, assim, é melhorar bem com corticoide, tá? Mas pode ficar algum outro déficit. Esse déficit sendo incapacitante, a gente geralmente escalona o nosso tratamento. Aí você pode ir para imunoglobulina ou plasmaférese, entendeu? Geralmente é um paciente que melhora. Em pacientes com CCPD, que a gente conversou, não tem evidência isso não, tá? Isso é uma observação dos trabalhos e tudo mais. Talvez a segunda terapia com imunoglobulina, talvez, né? Supostamente, pode ser que tenha um benefício em relação a fazer plasmaférese. Mas isso, acho que se você fizer plasmaférese também não vai fazer muita diferença. E como é monofásica, eu não preciso deixar um imunossupressor crônico para evitar o risco de recorrência, e não preciso fazer isso. De maneira geral, não, tá? Abro uma exceção aqui pro MOG, onde também, de maneira geral, às vezes, mesmo sendo MOG, ele pode ser monofásico, né? Que é um paciente que você vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Às vezes, ver se ele ficou com alguma sequela mais grave, que é uma coisa que se recorrer, será que vai valer a pena a gente pesar risco-benefício de ter um déficit pior? Então, é uma coisa para a gente discutir. Tá mantendo o MOG positivo, 3, 6 meses, 12 meses, enfim, tá mantendo o MOG positivo, teve um déficit grave, e a gente vai ter que individualizar qual caso que a gente vai manter um tratamento de manutenção ou não. Mas, de maneira geral, o ADEM é uma doença monofásica, a gente trata, enxugou a doença, acompanha, né? Orienta, que se aparecer algum outro sintoma. Exato. E, na maioria das vezes, não precisa manter medicação de manutenção. Estudar assim é fácil, né? Pegar um especialista, explicar pra gente tudo sobre uma condição, aí fica tranquilo, assim. Uma doença rara, tende a ser monofásica a evolução, né? Mais aguda, numa latência ali de uns 3 meses. Com encefalopatia, déficits multifocais, tem uma assinatura radiológica, faz o líquor não tem uma assinatura bioquímica, mas aí a gente já entra com um tratamento empírico para causas infecciosas que elas são epidemiologicamente mais comuns, né, Trajano? Enquanto isso, a gente vai pensando nos diagnósticos diferenciais. O que eu acabo fazendo na prática é isso, entendeu? Beleza. Gostei muito desse episódio. Vou embora com bastante conhecimento, viu? E já vamos preparar os próximos, tá bom? Gente, muito obrigada por ficar com a gente até agora. Eu vou pedir para vocês marcarem aquele sininho que tem nas plataformas para que vocês recebam notificações diante de cada episódio que a gente lançar. Muito obrigada, tá, Jano? Obrigado aos ouvintes por ficarem com a gente. Tchau.